Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Opinião Segura, um podcast que tem por objetivo discutir, debater, refletir, opinar sobre problemas que interessam à sociedade, obviamente não só do Distrito Federal, afinal a gente sabe que nesse quadradinho, em virtude de sermos a capital do Brasil, os fatos que aqui acontecem repercutem por todo o Brasil. E hoje temos aqui a honra de ter o nosso querido amigo, Dr. Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, Luciano. É uma honra para mim também estar participando desse seu primeiro programa. Você sabe que não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de participar do seu programa. Inclusive, se hoje eu tenho um Instagram, foi porque há alguns anos atrás você me convidou para participar de um programa no seu canal. E foi o que me iniciou nesse mundo das redes sociais. Então é uma honra estar novamente com você aqui. Que honra. O senhor estava como adido policial em Londres, né? Eu fiz o convite para que o senhor pudesse participar em uma das nossas lives no canal e foi muito interessante, uma boa repercussão. Inclusive um doutor amigo lá da Universidade de Londres até me encaminhou uma mensagem falando do trabalho que o senhor estava fazendo lá também, estava repercutindo muito bem. Então parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolveu como adido policial. Secretário, eu não poderia deixar de iniciar o nosso bate-papo aqui, perguntando para o senhor como foi o senhor assumir a Secretaria de Segurança Pública, obviamente pela segunda vez, já que desempenhou essa função também de 2011 a 2014, né, no governo Agnello, mas assumiu num pós-8 de janeiro, né, um evento que obviamente repercutiu não só no Distrito Federal, como no Brasil inteiro. Então eu gostaria de saber do senhor como foi assumir a Secretaria de Segurança Pública no pós-8 de janeiro, com toda essa crise que foi estabelecida aqui no Distrito Federal. Eu fiquei honrado com o convite, sobretudo em razão daquilo que apontaram como sendo as qualidades, né, que eu tinha e que naquele momento poderiam ser úteis. Uma dessas qualidades que reiteradamente foram apontadas por aquelas pessoas que me fizeram o convite foi o fato de que eu tinha a capacidade de agregar, de representar uma integração entre o governo federal e o governo do Distrito Federal, que naquela época estava passando por um momento muito difícil em razão do 8 de janeiro. Então, o fato de que eu já havia sido testado na condição de secretário de Segurança Pública, eu já havia servido governos de diferentes matizes, diferentes cores partidárias, mas sempre trabalhando, defendendo a ideia que eu acredito muito, que é a necessidade de se realizar um trabalho institucional. Não quando eu fui convidado e meu nome circulou bem, tanto no GDF quanto no governo federal, eu fiquei honrado e recebi esse convite como uma missão. É uma missão. Vir para assumir essa condição em Brasília num momento tão difícil é uma missão. Nós que somos policiais, nós sabemos o que é uma missão. E a gente sabe que a gente tem que enfrentar e fazer o melhor para poder obter os melhores resultados possíveis. E é isso que eu vou procurar fazer, é isso que eu estou procurando fazer, né? Apaziguar, equilibrar e fazer com que nós tenhamos dias tranquilos aqui no Distrito Federal. Conforme você falou, o Distrito Federal tem uma situação muito peculiar, porque nós recebemos pessoas do Brasil inteiro, né? Então a segurança pública de Brasília não é só para o cidadão de Brasília. Brasil e do mundo, né? Do Brasil e do mundo. As embaixadas estão aqui também, né? Então tem uma situação muito peculiar aqui no Distrito Federal. E é por isso que eu tenho um respeito imenso pelas nossas corporações. Tenho um respeito imenso pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Civil, pelo Detran, enfim, todos esses órgãos que fazem a segurança pública do Distrito Federal e do Brasil. E, secretário, interessante também ressaltar, né? A gente sabe que em alguns estados do Brasil, alguns secretários são nomeados, são às vezes generais ou delegados, que às vezes não têm tanta
é intimidade com o Estado, não conhecem muito, né, o seu Estado. E o senhor não, o senhor é bem conhecido no Distrito Federal, conhece, tem uma interação com todos os segmentos, né, policiais e não policiais, então eu creio que isso seja algo muito positivo. Né? E de fato, a gestão do senhor anterior, a impressão que nós integrantes, né, das forças de segurança tivemos à época e continuamos tendo, dessa proximidade do senhor em relação às polícias, né, entendendo o papel da polícia, até virtude de ser um policial, de ter inclusive representado por 2 gestões, né, a Associação dos Delegados da Polícia Federal. Então isso é muito interessante, né? O senhor é polícia como nós. E, secretário, a gente tem acompanhado, né, eu acompanho o Instagram do senhor, e a gente vê, né, que o senhor está constantemente em vários eventos representativos no que toca à segurança pública e não só. E eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, acho que já tem 60 dias, né, de 2 meses de secretariado, que o senhor fizesse um balanço rápido aí das atividades que foram desenvolvidas nesse período e quais são os projetos futuros do senhor. Eu acho que foi um período muito profícuo, num primeiro momento trabalhando ainda com a então governadora em exercício, né, a vice-governadora Celina Leão, e foi um trabalho bastante interessante naquele momento de dar sequência, né, a um trabalho que visava pacificar o Distrito Federal. Nós tivemos aqui um interventor que acho que fez um bom trabalho, o Capelli, fez um trabalho muito interessante, onde ele usou da energia necessária, mas ao mesmo tempo do equilíbrio, da serenidade necessária para manter os órgãos funcionando. Ele respeitou a estrutura hierárquica dos órgãos, ele, enfim, saiu muito bem, ele soube conduzir a segurança com equilíbrio naquele momento difícil. Passado esse momento, né, e o Distrito Federal retornando à normalidade com o retorno do governador Ibanez, né, eu pude ter também essa satisfação de trabalhar com o governador Ibanez, porque tem até uma situação bem interessante. Quando eu fui para Londres, que você já mencionou aqui, né, o governador naquela época me convidou para trabalhar com ele, e naquela oportunidade eu não tinha condições. Meus filhos estavam matriculados já nas escolas lá no Reino Unido, a minha esposa também, enfim, eu tinha um compromisso também com a Polícia Federal naquele momento, e quis o destino que eu voltasse à Secretaria de Segurança Pública nessas condições, e tendo essa oportunidade de trabalhar com 2 gestores diferentes, mas de igual forma fui perfeitamente acolhido por ambos, e estou dando sequência nesse projeto de trazer tecnologia para a segurança pública. Eu acho que isso é muito importante, até para compensar os baixos efetivos que nós temos hoje atualmente nas corporações. Eu gosto sempre de lembrar, Luciano, que naquele período, quando eu fui secretário de 2011 a 2014, a Polícia Militar tinha cerca de 16 mil policiais militares. Para ser mais exato, eram 15.670 policiais militares. E a população do Distrito Federal, naquela oportunidade, era de 2.600.000 habitantes. Hoje, a população aumentou para mais de 3 milhões de habitantes, e o efetivo da Polícia Militar foi reduzido para 10.300 policiais militares. Então, essa defasagem nos quadros da corporação, como também é uma defasagem nos quadros da Polícia Civil, a gente tem que compensar isso com o esforço que já é inerente à atividade dos nossos policiais, mas também com tecnologia. Eu defendo muito a aplicação da tecnologia, os investimentos que tem que ser feito em câmeras de reconhecimento facial, até equipamentos para contenção de distúrbios. Enfim, eu acho que a tecnologia tem que ser uma grande aliada da segurança pública. É interessante essa fala do senhor, secretário, em relação ao emprego da tecnologia, e de fato, né, hoje a gente, não só no segmento da administração pública, no segmento de maneira geral, a tecnologia ela tem sido empregada, né, em virtude de problemas de ordem logística e de pessoal. A gente sabe que não só a PMDF, diversas forças policiais pelo Brasil afora, e não só, né, no mundo é um problema, a questão dos efetivos. E a tecnologia ela vem agregar, a gente vê a questão do emprego de drones, que já é uma realidade aqui no Distrito Federal, né? Drones, como o senhor falou, câmera de reconhecimento facial, aquilo que
podemos chamar de uma polícia, né, de uma cidade inteligente, obviamente, com uma polícia também inteligente, para que possa fazer frente aos anseios da sociedade. Infelizmente, a polícia não pode estar em todos os cantos, né? Creio que todo mundo, o senhor gostaria de ter um posto policial ali, uma dupla de Cosme Damião na frente da minha casa ou na minha quadra, mas infelizmente é impossível pelo o efetivo, que é escasso, em relação ao aumento populacional, que é natural, né? Doutor Sandro, a gente sabe que o Distrito Federal goza de números muito positivos em relação à questão da violência e da criminalidade, né? O Brasil, obviamente, vem sentindo um decréscimo considerável, né? Em 2017 tínhamos aí mais de 60 mil pessoas mortas, infelizmente, vítimas de homicídio. A gente, ano passado, girou em torno de 40 mil, há uma redução. O Distrito Federal tem experienciado, assim, inclusive tivemos a oportunidade agora de registrar, né, nos últimos 46 anos, os menores números de taxas de homicídio e outros tipos penais, né? Se a gente for analisar em relação a todos os tipos, feminicídio, violência doméstica, quando comparado a outros estados, embora cada vida importa muito, mas a gente percebe que no DF os números são muito menores do que a maioria dos estados. A gente tem um aparato de segurança pública e, obviamente, são as sementes que o senhor também plantou na gestão do senhor, porque a gente sabe que demora um pouco, às vezes, né? A gente plantou a semente, demora, e algumas iniciativas que o senhor implantou lá atrás, eu creio que hoje está rendendo bons frutos e os números indicam isso. A gente sabe também que há duas posturas em relação à prevenção da violência e da criminalidade. Uma postura mais repressiva e uma mais preventiva. Algumas sociedades talvez mais evoluídas já falam em princípio da precaução, né? Que avança a questão da prevenção, como o direito policial alemão. Nesse sentido, eu gostaria de verificar, de constatar, né, ou confirmar aquilo que já eu percebo até na movimentação que o senhor já tem feito na Secretaria de Segurança Pública, priorizando as pastas de políticas públicas, né? Qual é a visão que o senhor tem daquilo que realmente produz efeitos positivos em relação à prevenção? Se é uma postura mais repressiva ou se políticas voltadas à prevenção social da violência, da criminalidade, né? Essa articulação da Secretaria com as demais secretarias no sentido de garantir um olhar mais sistêmico em relação ao crime e à violência. Eu não tenho a menor dúvida de que esse trabalho sistêmico a que você se refere, esse trabalho de integração entre diferentes áreas de governo, diferentes áreas de atuação do Estado, é isso que vai fazer com que a segurança pública seja sentida por todos. Essa evolução passa naturalmente por um trabalho que não depende só da atuação dos órgãos diretamente ligados à segurança pública, né? Quais sejam Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e Corpo de Bombeiros. Se você tem uma atuação de outras áreas do Estado que antecedem o crime, você não vai ter o crime e você não vai sobrecarregar as forças da segurança pública. Eu costumo, Luciano, comparar com uma grande represa onde você tem um grande dique que contém aquele volume de água, né? O dique são as forças de segurança. Mas o volume de água, se vai subir mais ou menos, depende das demais políticas do Estado. Se você tem um Estado onde você tem educação, onde você tem emprego, onde você tem cultura, onde você tem famílias em condições de educar seus filhos, né? É óbvio que o volume de água que a segurança pública, as forças de segurança pública vai ter que conter é um volume menor, né, do que se, pelo contrário, você não tiver a presença do Estado, você não tiver educação, você não tiver emprego, você não tiver assistência social, você não tiver infraestrutura urbana. Então eu acredito muito, o princípio das janelas quebradas. Se você costuma trabalhar para impedir
que pequenas infrações, de pequenos desmandos, que muitas vezes são vinculados a outras áreas, né? Que aquilo não cresça a ponto de se tornar um problema social, você vai ter menos trabalho que tem que ser contornado, tem que ser executado propriamente dito pelas forças de segurança pública. Então, o trabalho preventivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, no caso, o trabalho investigativo da Polícia Civil, se você tem um volume de problemas, né, que passa a se tornar realmente algo insustentável, isso vai se refletir nos números da violência, nos números da criminalidade. Então, eu não tenho a menor dúvida, eu nunca defendi algo que seja diferente disso. Eu não acredito que só as forças de segurança consigam conter o volume de criminalidade que é contida pela ausência de outras áreas do Estado. Então é preciso buscar um equilíbrio nisso. O papel das forças da segurança pública é fundamental, mas não sozinho. A gente precisa sim dessa atividade sistêmica, conforme você falou, né, onde a gente tem essa integração de outras áreas do governo, ou seja, a presença do Estado, o Estado funcionando, né, e tirando as nossas crianças, né, afastando delas a criminalidade. E, secretário, é interessante essa fala do senhor, porque, infelizmente, nem sempre a sociedade ela toma conhecimento daquilo que é feito pela Secretaria de Segurança Pública, pelas forças policiais, e a gente tem um exemplo, e não só, no caso da Polícia Militar do Distrito Federal, importantes, né, programas como o programa Lobo Guará de Educação Ambiental, Teatro Rodovias, né, que trabalha a questão do trânsito, o PROERD, que tem um trabalho belíssimo em relação à prevenção de uso de drogas e outras substâncias entorpecentes, e fora uma série de outras iniciativas como Escolinha de Futebol. A gente tem craques que jogam, inclusive, em grandes times que saíram dos nossos batalhões, né? Começaram ali na escolinha de futebol e hoje estão, inclusive, em grandes times. Então a gente percebe que esse alinhamento, né, da polícia com a comunidade e também atuando naquilo que eu falei de precaução, né, além da prevenção, onde você traz a criança para dentro do batalhão, você coloca o policial no dia a dia daquela criança desde a tenridade, você passa um referencial diferente, né, da polícia. E a gente sabe que o senhor, pelo histórico, tem investido nessas questões. Um outro fato que talvez seja interessante o senhor mencionar é que isso ficou muito presente na gestão anterior do senhor. A gente que conseguiu observar, tinha um olhar mais atento, que é a questão dessa integração entre as forças policiais. A gente precisa de integração pessoal, a gente precisa de uma integração na parte de inteligência e também na área de educação, para que a gente fale a mesma língua, para que a gente una esforços empenhados numa mesma bandeira, que é o enfrentamento à violência e à criminalidade. E nesse sentido, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, talvez um projeto ou algo que já esteja no foco, para que a gente possa garantir essa aproximação maior entre as forças policiais em todos os sentidos. Mas sem dúvida, a gente tem feito já trabalhos no sentido de identificar quais são os pleitos, quais são as demandas, né, de cada um dos nossos órgãos, que talvez sejam comuns com outros órgãos também ligados à segurança pública, para que a Secretaria possa, então, gerir esses interesses e trabalhar conjuntamente, adquirir, por exemplo, equipamentos, veículos que sirvam tanto para uma corporação quanto para outra, dividir essas preocupações, aproximar, né, não só das forças da segurança pública, mas também a comunidade. Eu, por exemplo, sou muito entusiasmado com a atuação dos CONSEGs. Eu acho que os CONSEGs podem dar uma contribuição muito grande para a segurança pública. CONSEG é feito ali, as pessoas que participam dos CONSEGs são pessoas que conhecem bem a comunidade, né? Muitas vezes conhecem tanto as vítimas como os autores de crimes naquela região, conhecem, sabem onde é que o calo está apertando. Então a participação dos CONSEGs também é muito importante. Então eu defendo isso. Integração das diversas áreas de governo, defendo que as forças do Estado, né, estejam presentes de forma que a população, em sentindo a presença do Estado, seja uma viatura do Detran, seja uma viatura do Corpo de Bombeiros, não precisa ser necessariamente da Polícia Militar ou da Polícia Civil, mas a população, sentindo a presença do Estado, a gente consegue evitar esse sentimento muito ruim
de desordem, né, de falta de presença do Estado, que acaba acarretando muitas vezes esse sentimento de que você pode fazer tudo, e normalmente nesses pontos começa a crescer a criminalidade, sobretudo entre os jovens. Né? A presença de uma viatura, né, seja de algum órgão ligado à segurança pública, né? A presença de pessoas ligadas, por exemplo, a responsável pela iluminação. Né? A gente faz um trabalho de identificar quais são os pontos, os chamados hot points, onde a gente tem a criminalidade crescendo por falta, por exemplo, de iluminação. Se o Estado chega e bota luz naquele local, né, no lugar onde está faltando calçamento, o Estado chega e bota calçamento, isso tudo vai fazer com que os índices da criminalidade caiam. Então, esse trabalho, essa soma de esforço tem que ser feita. A participação da comunidade e participação das diversas áreas de Estado. Esse olhar do senhor é muito interessante, importante, e a gente percebe isso na doutrina, né, de estudos das ciências policiais. E é uma dificuldade que não é só no Distrito Federal, nem só no Brasil, no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas de outros países e essa questão do policiamento comunitário é um problema. Existem obstáculos, né, essa aproximação da polícia com a sociedade de ambos os lados. Às vezes o policial fica um pouco desconfiado, né, em relação a essa aproximação exacerbada do cidadão, né, indo ao quartel, querendo saber o que está acontecendo, cobrando do comandante, né, algumas questões nas reuniões e por outro lado também o cidadão, quando às vezes percebe o policial interagindo com a comunidade, às vezes criticando, não entendendo, falando, mas por que a polícia está desempenhando esse papel? Isso não é papel da polícia. A polícia não tem que estar desempenhando essa atividade. Né? E a gente tem algumas críticas em relação ao belo trabalho que tem sido feito nas escolas de gestão compartilhadas, né? Nos colégios militares, e alguns críticos mencionando que o lugar de polícia não é nas escolas. Não tem uma percepção, como o senhor tem, como a maioria dos especialistas tem, dessa questão do amplo aspecto que tem, né, da presença da polícia, que ela não pode ter apenas uma postura repressiva. Então, há essas duas vias que elas têm que se concentrar no objetivo comum, essa aproximação de polícia com a sociedade. O policial se sentir bem em estar próximo ao cidadão, e aí eu vejo essa aproximação muito importante quando um policial está numa rua, numa ocorrência, num homicídio, em que tem que isolar um local de crime às 3, 4 horas da madrugada, numa rua, num beco frio, em que às vezes o cidadão sai ali para oferecer um café, oferecer um banheiro, né, oferecer uma hospitalidade para aquela guarnição que tem que ficar ali isolando o local. Então isso é importante, né? Então quando o policial se sente parte daquela comunidade, a comunidade se sente abraçada por aquele policial, embora a gente tenha as dificuldades que é você, de fato, manter um policial, uma dupla ou uma guarnição na mesma localidade para que ele tenha mais intimidade, que ele possa levantar informações, né? Há esses problemas, mas é importante essa interação. E as polícias, como eu disse, têm feito muito em prol dessa interação, mesmo com os efetivos escassos, né? Muitos policiais em horário de folga, e eu me lembro, eu dou aula desde 2003 para os cadetes e levei os cadetes de uma turma no Gama para conhecer uma iniciativa muito interessante lá do comandante e também de um posto que havia à época lá acho que na 15/18 do setor oeste, e eu me lembro que a sargenta ela distribuía um cartão com o telefone pessoal dela para os moradores. Ela levava o irmão, que era professor de educação física, para dar aula de funcional. Ela levava, oferecia curso, levou a mãe dela, curso de tricô para os membros da comunidade no posto policial. Então isso é muito interessante, né? Essa participação, e há iniciativas como essa até hoje. Obviamente, né, por conta do efetivo escasso, a gente não pode entregar, né, às pessoas policiais aquilo, como a gente tem um projeto belíssimo que é o Provid, né, orientado ao enfrentamento, à prevenção da violência doméstica, do feminicídio. Infelizmente a gente não tem condições de ter várias viaturas, vários efetivos atendendo a comunidade, mas tem feito um pouquinho e tem ajudado muito, né? Muito. E tem rendido grandes resultados. Secretário, o senhor tem uma larga experiência na segurança pública, né? O senhor tem mais de 24 anos de Polícia Federal, o senhor foi adido policial em Londres, representando o nosso país, foi secretário de Segurança Pública, né, de 2011 a 2014, ocupou importantes postos dentro da Polícia Federal, foi diretor nacional do Sistema Penitenciário da Polícia Federal, foi, como eu já mencionei, foi presidente do Sindicato dos Delegados, né, da Polícia Federal,
Federal por 2 mandatos. Então, o senhor tem um conhecimento em relação às estruturas, né, de segurança pública, em relação à questão de efetivo, à questão de plano de cargos e salários, e a gente está vivenciando isso, né, no DF, né, tanto o problema da questão dos efetivos, como a questão também da reformulação dos planos de cargos e salários. Então, eu gostaria de saber do senhor, né, obviamente, já sabendo um pouco a resposta, né, o senhor tem uma vasta experiência, quais são as soluções, quais são os contributos que o senhor, junto com o governo do Distrito Federal, estão tentando no sentido de resolver não só esses, mas outros problemas, que obviamente a gente está muito bem obrigado em relação aos números, mas a gente sempre pode melhorar, né? E a gente sabe que investimento em tecnologia, nos recursos humanos, um policial bem pago, isso tudo é uma mais-valia e quem ganha com isso é a sociedade. Sem dúvida. Eu acho que está havendo um esforço grande do governo do Distrito Federal. Por exemplo, o que diz respeito ao efetivo, que a gente já conversou aqui sobre isso, mostrando que o efetivo está muito reduzido, né? O governador Ibanez já fez concurso, já conseguiu colocar de 2019 até hoje mais de 3.500 policiais dentro da estrutura da segurança pública do Distrito Federal. Desses 3.500, 2.500 policiais militares, né, e os outros 1.000 ali entre bombeiros e policiais civis, né, o que demonstra uma preocupação. Foi encaminhada agora a mensagem com a reestruturação, né, dos planos de salários dos policiais militares e policiais civis, né, e também do Corpo de Bombeiros, demonstrando com isso aí uma sensibilidade para uma situação que realmente precisa ser superada. Hoje, os salários dos policiais do Distrito Federal estão bastante defasados se comparados aos salários de policiais de outros estados, que inclusive estados que têm um custo de vida muito menor do que o Distrito Federal. Nós já nos orgulhamos. Já estivemos no topo dos melhores salários. Já estivemos no topo dos melhores salários, né? No caso da Polícia Civil, ela tinha isonomia com a Polícia Federal, né? Hoje, a Polícia Militar está em 20º e a Polícia Civil em 21º, se comparado aos demais estados, ou vice-versa. De todo jeito, considerando que nós temos 27 estados no país, tem alguma coisa errada. E aqui no Goiás, né, doutor Santos, tinha sargento que saía da Polícia Militar do Goiás para ser soldado na PMDF. Hoje eles estão ganhando mais. Muito mais. Hoje o salário daqui dos nossos vizinhos, queridos vizinhos goianos, é o segundo salário mais alto. Né, com um custo de vida bem mais baixo. Bem menor do que o DF. Então são aspectos que já foram enfrentados pelo governo do Distrito Federal, né, e que vão surtir efeito. Eu acho que o governo federal deve realmente, né, chancelar essa posição que foi adotada pelo governo do DF, né, para que não é nem questão de prestigiar, é questão de reconhecer uma necessidade, né, sob pena da gente ter uma dificuldade de manter, né, os policiais trabalhando com esse espírito de comprometimento, que é o que os caracteriza, né? Os nossos policiais têm esse espírito de enfrentar questões, conforme nós já falamos aqui, que são questões muitas vezes que não são diretamente pertinentes às questões do DF, mas do país. As grandes manifestações, por exemplo, que acontecem na esplanada dos ministérios, que fazem com que a gente tenha que deslocar efetivo para atender as manifestações, deixando muitas vezes de ter o mesmo efetivo que seria necessário para estar trabalhando nas nossas diversas regiões, né? Isso daí é uma demanda do poder público federal, né? Uma demanda da população do país, do Brasil, e não só da população do Distrito Federal. Então, acho que essa sensibilidade o GDF já demonstrou e eu tenho certeza que o governo federal também vai demonstrar. É interessante, né, secretário? A gente falou aqui, né, da redução dos índices, né, do DF. Houve a redução, né, do salário. Redução não, né? Quer dizer, o salário não acompanhou o aumento de preços, a inflação e etc. Mas, mesmo assim, o policial, ele
ele continuou trabalhando e entregando bons resultados para a sociedade, né? Sem dúvida. Então são guerreiros que independente dos vencimentos, têm tentado entregar o seu melhor. Mas a gente sabe que cuidar do homem, daquele que protege a sociedade, é muito importante, valorizá-los, né? Sem dúvida. E secretário, nós tivemos recentemente alguns incidentes, um incidente um pouco mais complexo, né? Recentemente no estado de São Paulo, um atentado, inclusive vitimou uma professora. A gente sabe que aqui no DF os números também em relação a esses incidentes são reduzidíssimos, né? Uma ou outra ameaça, mas a gente percebe que o aparato de segurança pública é muito rápido e já consegue ali na fonte estancar para que aquilo de fato não ocorra. O que o senhor pode nos dizer a respeito desse evento e de como a Secretaria de Segurança Pública está trabalhando essa questão do trabalho nas escolas públicas, nas escolas de gestão compartilhada, tentando, obviamente, evitar que incidentes mais gravosos, como isso que aconteceu em São Paulo, aconteçam por aqui? Nós temos hoje já 12 escolas de gestão compartilhada. Independentemente dessas 12 escolas de gestão compartilhada, a gente tem também uma preocupação do batalhão escolar de oferecer segurança, né, ali nas proximidades dos colégios, onde as estatísticas apontam que há um maior número de criminalidade, envolvendo alunos ou a própria vizinhança. Esse trabalho eu acho que é fundamental. A presença tanto da Polícia Militar quanto dos bombeiros nas escolas de gestão compartilhada, né? Quanto esse trabalho junto à comunidade, ali nas proximidades das escolas, que o batalhão escolar procura fazer. Eu tenho nisso daí uma experiência até pessoal a esse respeito. Eu acredito muitíssimo nessa aproximação. Porque eu, quando estudante de escola particular aqui em Brasília, eu fui aluno do Marista, quando criança, né? Nós tínhamos lá um soldado chamado Soldado Teixeira, sabe? Que eu tenho vontade de reencontrar. Se alguém souber onde é que está o Soldado Teixeira, que trabalhou no Colégio Marista ali, lá pelos anos 75, 76, 77, até os anos 80. Sabe, o Soldado Teixeira era uma pessoa que tinha tanta identificação com os alunos, aquilo ali ajuda a formar a mentalidade da criança, né? Para, ao invés de temer a polícia, que acontece muito em determinadas regiões, né? Respeitar e gostar, admirar, confiar na polícia. Então, da última vez, quando eu fui secretário naquele período de 2011 a 2014, nós criamos um projeto chamado Muita Calma Nessa Escola, que tivemos uma dificuldade grande em razão do baixo efetivo, de ter policiais que pudessem estar naquelas escolas, não em todas as escolas, mas naquelas escolas onde nós já havíamos mapeado que os números da criminalidade já estavam bastante elevados. Mas isso daí é uma via de mão dupla. É preciso que a comunidade receba bem o policial e é preciso que o policial goste de fazer esse trabalho. Se o policial estiver ali com má vontade, se ele não gosta de fazer esse trabalho, ele acaba repelindo a comunidade, né? E isso não é o que é desejável. Então eu acho que esse trabalho deve ser feito, mas identificando-se os perfis. Né? O policial que vai trabalhar com criança, que vai trabalhar nas escolas, ele tem que gostar de trabalhar com criança, tem que gostar de trabalhar com escola. Não pode ser para ele um sacrifício, tem que ser uma opção. Mas eu acho que a gente tem que conversar sobre isso daí sim, que é até uma forma de gerar na formação dessas crianças uma relação de confiança, uma questão de proximidade com os nossos policiais. É interessante essa fala do senhor e a gente se direciona novamente para a questão dessa interação do policial com a comunidade, né? E a gente percebe isso no Brasil, uma evolução muito grande na capacidade que o policial tem de entender o papel dele frente à sociedade. A gente sabe que a atividade policial, o treinamento policial, né, mais especificamente, ainda mais os militares, ainda há muito na essência do treinamento a questão do combate, ao enfrentamento ao crime, ao ethos, né, de guerreiro. Uhum. E o policial hoje ele tem percebido, né, e os números indicam, né, mais de 70%, quase 80% dos atendimentos da polícia são para situações que não são caracterizadas como crime, né?
E então não adianta o policial ele ter um olhar só direcionado para o enfrentamento, para o combate, para a questão da apreensão de armas, né, de drogas, e não ter um olhar atento para um pedido de informação que um cidadão tem, né? Para aquele policial que fica, às vezes a gente não valoriza tanto aquele policial, fica, até nos filmes eles mostram aquele policial que está sofrendo uma punição, ou o novinho, né, que está chegando numa faixa de trânsito, como se aquele trabalho fosse de menor expressão, e a gente sabe que não. O policial que está na rua, está numa passarela de pedestre, está prestando informação para a sociedade, ele está atendendo a sua função principal, né? Fazendo policiamento ostensivo, garantindo a prevenção da violência e da criminalidade. E a gente sabe que a gente tem que ter um olhar atento a esses quase 80% de atendimento da polícia, porque a polícia, e obviamente a polícia militar, pela sua proximidade, né? Ela é o primeiro braço do Estado a entrar em contato com os conflitos, né, que surgem da sociedade. Então, quando o Estado, ele, de maneira inteligente, ele enxerga isso, ele empodera esse policial, ele capacita esse policial para tentar, e eu falo isso, né, puxando até a sardinha para minha brasa, né? Já até tivemos a oportunidade de conversar sobre a minha tese de doutorado, que é sobre o emprego das forças policiais como instância mediadora de conflitos, que é justamente no sentido de dizer, olha, como a gente tem como Estado a oportunidade de aproveitar melhor esse policial para que ele possa atuar no início dos conflitos, para que aquilo não evolua para situações mais gravosas, né? Sem dúvida. Então é interessante a gente fazer esse ponto de que a polícia do século XXI é uma polícia muito diferente da polícia que nós tínhamos há 30 anos atrás. É lógico que nós temos que olhar a polícia com as lentes da época, não adianta, né? Hoje a gente vive uma outra realidade. E o que eu percebo, e é uma das minhas missões de vida, é tentar levar isso para a sociedade através dos livros que a gente escreve, né, coordena, das palestras que a gente dá, de espaços como esse, para tentar levar o maior número de pessoas o que tem sido feito pela polícia, pela segurança pública. Até temos um livro aqui nosso, né, sobre feminicídio e violência doméstica, um estudo envolvendo policiais de 3 estados, incluindo o Distrito Federal, em que são artigos científicos só de policiais apresentando o resultado, né, das suas forças em relação ao tratamento do feminicídio e da violência doméstica. Em Londres, eu via muito a cultura da comunidade, a cultura da população em ajudar as forças de segurança, inclusive com denúncias. Isso é muito normal, isso é estimulado. Se você, por exemplo, vê uma movimentação diferente ali, uma pessoa que aparentemente está fazendo algo errado, é muito comum. A própria população aciona a polícia ali e a polícia vai abordar e ver se tem alguma coisa. Se não tiver nada, vida que segue, né? E aqui no Brasil, infelizmente, a gente alimentou por muito tempo essa cultura de você não se envolver com aquilo que você não pensa que é seu problema. Isso reflete no feminicídio. Né? Nós temos casos tristes, onde tem um caso recente na Asa Norte, por exemplo, só para ilustrar, porque são diversos casos que a gente comprova que as pessoas sabiam que aquela mulher vinha sendo vítima de violência, que ela vinha sendo ameaçada ou já hostilizada, já maltratada, já espancada. As pessoas sabiam e se negavam muitas vezes a chamar a polícia, a avisar, né, por conta desse sentimento de não se envolver. Eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade, né? A gente tem que, a população tem que ajudar a polícia nesse aspecto, tem que ter esse sentimento mais de se envolver com os problemas que, no primeiro momento, pode não parecer que é um problema seu, mas porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade e a gente precisa se proteger. Então as forças de segurança têm que estar disponíveis, por isso que eu defendo muito essa aproximação, desenvolver essa relação de confiança. É preciso tratar as questões de segurança pública com muita transparência. Você tem que tratar os números, as ideias, com muita transparência, né? Para que a população também conheça as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. E isso aí eu acho que vai acabar por gerar para as próximas gerações um sentimento de empatia que vai fazer muito bem para o país. Torço muito por isso e vou me esforçar ao máximo
dar a minha contribuição. Secretário, essa fala do senhor a respeito de Londres me remete a duas questões interessantes que eu gostaria de comentar de forma muito rápida. A primeira é que, de fato, essa questão da cultura de que briga de marido e mulher não se mete colher. Ela é complicada, né? E a gente tem que mudar essa cultura. A cultura da sociedade e também do nosso público. Por quê? O senhor imagine, e com certeza o senhor já ouviu relatos nesse sentido, que às vezes a guarnição ela é acionada para uma briga de marido e mulher, chega no local, os ânimos estão exaltados, às vezes o indivíduo está embriagado, e a guarnição, tentando proteger a vítima, obviamente tem que conter o agressor, e às vezes essa contenção ela redunda em agressões, em ferimentos, né, no ofensor. E o que acontece é que, passado um tempo, a guarnição, às vezes, ela é chamada a uma delegacia ou até em juízo para responder aquelas agressões. E às vezes acontece da própria vítima testemunhar em desfavor dos policiais. Então, isso, querendo ou não, vai alimentando um ciclo, né? E foi alimentando. Obviamente, hoje o policial ele está muito mais... Ele consegue entender e compreender essa realidade e, obviamente, pelo senso de profissionalismo dele, ele não deixa que essas situações o impeçam de agir de maneira adequada, né? Então, essa cultura é muito importante. Em países mais civilizados, a gente percebe que, de fato, há uma intromissão, entre aspas, né, maior da sociedade quando percebe alguma questão, né, uma discussão mais acalorada no vizinho. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E é interessante também, quando o senhor falou de Londres, eu lembro de Portugal, né? Eu tive a oportunidade de estudar em Portugal, na Universidade de Coimbra, e, por exemplo, em 2016, aqui que eu falei que no Brasil nós tivemos mais de 65 mil homicídios, no mesmo período Portugal teve 65 homicídios, Portugal inteiro. Diferença, né? Mas é interessante perceber que lá o número de violência doméstica é muito elevado. Então, nos países ditos civilizados, né, de primeiro mundo, a violência contra a mulher é muito elevada. Infelizmente, mesmo em países supostamente tranquilos, como Portugal, que é um dos países mais seguros do mundo, né? A gente tem casos de violência doméstica e feminicídio. Então é interessante essa fala do senhor. E a vinda do senhor num espaço como esse, né, inaugurando aqui o nosso podcast, é muito importante. Por quê? Porque a gente dá ciência à sociedade do que tem sido feito, e muito tem sido feito, né? Sem dúvida. Secretário, já indo aí para a última parte, né, do nosso podcast, eu gostaria de dedicar essa parte para conhecer um pouco mais da história de vida do senhor. O senhor que já é uma figura muito conhecida aqui no Distrito Federal, mas nem todos conhecem a história de vida do senhor. Então eu gostaria de saber, o senhor já adiantou aqui do policial, né, da sua vida estudantil no Marista, para que o senhor pudesse trazer um pouco do percurso de vida do senhor, uma carreira de sucesso, para que possa também servir, né, de exemplo para os jovens que nos acompanham, né, e possam conhecer um pouco mais o senhor, uma curiosidade, um hobby. Fique muito à vontade. Obrigado, Luciano. Eu nasci em Goiânia, mas que quando eu nasci, meus pais já moravam aqui no Distrito Federal. Minha mãe foi dar à luz em Goiânia, porque naquela época, em 1969, né, ela queria contar com a estrutura da família ali, minha avó, minhas tias, enfim. Então nasci em Goiânia, mas vim para Brasília com 60 dias de idade. E tenho verdadeira paixão por Brasília. Eu não tenho a menor vontade de morar em outro lugar que não seja Brasília. Você já morou em Londres, né? Eu já morei em Londres, fui muito feliz lá. Mas Brasília é a melhor cidade do mundo. É assim que eu vejo Brasília, né? É uma cidade onde você tem um trânsito bom, é uma cidade onde você... essa organização da cidade, eu acho que ajuda muito a que nós possamos ter qualidade de vida aqui. E a gente tem que cuidar de Brasília, né? Na nossa área de segurança, a gente pode fazer muito, né? Eu me vejo assim, um cara que teve condições de estudar aqui em Brasília, fiz aqui o meu primeiro e segundo grau, fiz Direito na UNB, que tem uma excelente faculdade. Comecei a trabalhei em todos os poderes. Meu primeiro emprego foi no Poder Legislativo, no Congresso Nacional. Eu era assessor de um deputado chamado Zé Carlos Aleluia, da Bahia, é um grande amigo até hoje.
né? Depois fiz concurso, fui trabalhar no Tribunal de Justiça, né? Trabalhei também na Confederação Nacional da Indústria. E trabalhando no Tribunal de Justiça, eu estudei, fiz concurso para delegado de Polícia Federal. E me encontrei, né? Sou muito feliz com essa atividade, tive boas oportunidades na Polícia Federal. E sou muito feliz de, usando a minha experiência como policial federal, dar esse retorno para o Distrito Federal, que é o estado onde eu fui criado, e Brasília é a cidade que eu amo, é onde os meus filhos também foram criados. E, enfim, sou muito feliz aqui. Secretário, a gente já está aqui com o nosso tempo aqui se esvaindo. Eu sei que o senhor tem uma agenda pesada, já teve uma agenda durante o dia. Eu gostaria de agradecer imensamente a vossa participação. Essa questão de se tornar público para a sociedade, apresentar a vossa visão, né, a respeito da segurança pública, dos trabalhos que têm sido desenvolvidos pelas forças policiais e pela Secretaria. Agradeço imensamente, né, a colaboração que o senhor está dando nesse que é o primeiro episódio do nosso podcast, né, do nosso podcast que inaugura com chave de ouro aqui com a presença do nosso querido amigo Dr. Sandro Avelar. Muito obrigado, Dr. Sandro. E eu gostaria aqui de agradecer imensamente, né, as instituições que apoiaram o nosso podcast, a Caixa de Benefícios da Polícia Militar, Stun Tático, equipamentos de proteção pessoal, o Clube dos Oficiais da Polícia Militar, a editora Última Rácio e também a B2 Move, que tem apoiado essa iniciativa, que a gente tenha vários episódios, né? E que eu aguardo a todos para o nosso próximo episódio do podcast Opinião Segura. Um forte abraço a todos e até a próxima.